olá amigo online, tudo bem? Gente, meu nome é Wilson Araújo, e vamos agora, nessa aula de hoje, começar o nosso assunto orçamento público, voltado para qualquer concurso público. Então veremos aqui os principais pontos, se não todos os pontos, que vêm caindo nas provas que cobram orçamento público, o direito financeiro. Então, vamos nos preparar para TCU, TCE, Fazenda, Ministério Público, enfim. Vamos aqui trabalhar em cima do programa principal de orçamento público. De uma forma bem didática, bem tranquila, sem pressa, para entendermos a matéria. Que, por sinal, essa matéria, como você sabe, vem caindo bastante nas provas de concurso. Praticamente em todas as provas. E, geralmente, aqueles que vão prestar um concurso, que estão se preparando, geralmente nunca pegaram nessa disciplina. E isso, gente, pode fazer a diferença. Vocês sabem, tanto quanto eu, até mais, que uma pequena questão, pode fazer a diferença na hora da aprovação. Eu sempre costumo falar para minhas turmas presenciais o seguinte: olha, quem aqui já estudou orçamento público? E a resposta sempre é diminuta, sempre é quase nula. Ou seja, o pessoal não vem se preparando. Agora, quem já estudou para português? Quem já estudou para direito constitucional? Para direito administrativo? A resposta, todo mundo. Se você é um concurseiro certamente já estudou essas matérias que são básicas em todas as provas. Sim, Wilson, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Aqueles que já estudaram essas básicas estão afiados, estão prontos para qualquer prova. Agora, entra em cena orçamento público, né? Direito financeiro, administração pública também, são matérias que poucos estudam. E na hora do vamos ver, na hora da prova, isso fará diferença. É a questãozinha que você poderá acertar ou não, que lhe colocará ou não naquele cargo que você está almejando. Então, tenham muito cuidado com essa disciplina. A gente não pode estudar somente aquilo que gosta, não é? Pelo contrário, as que a gente não gosta, aquelas matérias, é que deverão ser fortalecidas, porque é aí que está o nosso ponto fraco. E a minha missão aqui no curso é exatamente essa. Vamos deixar vocês preparados para essas provas que vão acontecer, ok? Bem, eu não perguntei a vocês que estão aí em casa, na telinha, mas se a pergunta fosse essa, já estudaram orçamento público? Certamente muita gente já iria me responder, não, nunca vi, ou se vi, não entendi quase nada. Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade para fortalecer essa disciplina. E como o nível de entendimento é esse, né, bem precário, o que é que eu fiz? Eu comecei, como diria o outro, né, desde o início, do comecinho mesmo, para que a gente tenha uma ideia, não apenas direta, objetiva do que vai acontecer, mas para que para que possamos construir as informações. É assim que eu trabalho, ok? Então vamos começar. Aula 1, orçamento público na tela. Gente, começamos com a nossa introdução. E qual o meu principal objetivo agora? Vamos conceituar, e vocês vão entender o porquê, a figurinha do Estado. Ou o Estado é aquilo que nós aprendemos nos bancos escolares, organizado politicamente, administrativamente, dentro de um território. Exatamente. Vamos entender, vamos conceituar o Estado para quê? Para podermos conceituar a matéria, que é direito financeiro, que vai disciplinar o orçamento público. Mas para isso eu quero construir essa informação. O Estado, como nós já aprendemos, ele é criado para quê? Ele é criado para resolver os conflitos, ele é criado para atender às necessidades da população. Então, dentro de um território administrado, governado, com toda essa autonomia, surgirá o Estado. E qual é a lógica da formação do Estado? Vou precisar dessa lógica para podermos avançar. Então, vamos voltar para a tela. Bem, a lógica da formação do Estado tem como fundamento a necessidade de convivência social em comum. Daí, gente, vamos extrair
o conceito do Estado. Portanto, o Estado é a sociedade humana juridicamente organizada dentro de um território com um governo para a realização de determinado fim. Para a realização de determinado fim, eu pego esse gancho e vamos trabalhar exatamente em cima dessa parte final. Qual é a finalidade do Estado? Genericamente, pode-se dizer que a finalidade do Estado é a realização do bem comum. Então, gente, o Estado foi criado para isso. Esse é o objetivo principal do Estado. Mas para que o Estado possa atender a essa finalidade maior, ele teve que se organizar, ele teve que se estruturar. E dentro dessa organização, dentro dessa estrutura criada pelo Estado em prol da coletividade, ele começou a desempenhar certas funções. Então teremos as chamadas funções do Estado. São funções básicas distribuídas por poder, mas não serão tomadas como funções exclusivas. Por quê? Eu mostro, mas vamos então às funções do Estado. Olha lá. Funções. Podemos apontar aqui 3 funções básicas, cada uma associada a um respectivo poder. Função normativa, que coube basicamente ao poder legislativo, ou seja, alguém dentro da estrutura do Estado se viu na obrigação de criar, de organizar todo o ordenamento jurídico. Esse alguém, esse poder, foi o poder legislativo. Mas essa, gente, é uma função básica, não exclusiva. Como assim, Wilson, não exclusiva? Olha, o Poder Executivo também cria ordenamentos jurídicos. Vamos estudar aqui a nossa matéria por ordenamentos que foram criados pelo Executivo, portarias, instruções normativas. Então, gente, lembrem-se, a função normativa, ela é básica do Poder Legislativo, mas não é exclusiva. A outra função que eu quero apontar é a função jurisdicional, que também é uma função básica, só que agora do Poder Judiciário. Alguém dentro do Estado se viu na obrigação de resolver os conflitos entre as partes, caso venham a acontecer. Esse alguém foi o Poder Judiciário, basicamente. Mas eu volto a frisar, não é uma função exclusiva, porque os outros poderes também julgam. O Poder Legislativo faz o julgamento das contas. O Poder Executivo, quando abre um processo administrativo disciplinar, fará o julgamento daquilo que está ocorrendo. Mas a função é básica do Poder Judiciário. E, por fim, a última função que eu destaco agora é a função executiva, também conhecida como administrativa, que coube basicamente ao Poder Executivo. Função básica, mas não exclusiva, porque os outros poderes também possuem essa função. Quem administra o patrimônio legislativo é o próprio legislativo. Quem administra o patrimônio judiciário é o próprio judiciário. E essa função administrativa, que é executiva, ela foi criada para que haja administração da coisa pública, do bem público. Mas os outros poderes, assim como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, gozam de autonomia administrativa. Então, desempenham também essa função, que é a função executiva. Então, gente, o que eu quero é que vocês percebam que essas 3 funções básicas por poder foram criadas para que o Estado possa atender à sua finalidade precípua. Qual a finalidade precípua do Estado? É a convivência em comum da sociedade, é atender às necessidades da sociedade. Mas a estrutura foi montada, o Estado sabe aquilo que tem que fazer. Mas para fazer, gente, ele terá que ter recursos. Para fazer, ele terá que trabalhar. E por conta disso, o Estado terá que conseguir meios para a sua manutenção. Para a manutenção da máquina pública e para a manutenção do patrimônio público em prol da coletividade. Então, na sequência, até chegarmos no conceito da nossa disciplina, que é Direito Financeiro, que estamos construindo, na sequência, vamos entender o significado, observem, de meios para manutenção do Estado. E para isso, eu vou colocar de um lado o Estado, olha só, e do outro lado a população, a sociedade.
E a pergunta, como conseguir meios para a manutenção do Estado? Entre o Estado e a sociedade e a população, gente, temos as chamadas necessidades públicas. Eu destaco um conceito bem interessante para a nossa disciplina de Regis Fernandes de Oliveira e Estevão Howard, que diz o seguinte: tudo aquilo que incumbe ao Estado prestar, em decorrência de uma decisão política inserida em norma jurídica. Vamos destacar aqui algumas passagens. Tudo aquilo que incumbe ao Estado prestar. Ou seja, o Estado ele não vai fazer a opção em atender ou não atender às necessidades públicas. O Estado ele é obrigado a atender às necessidades públicas. É o que chamamos de poder-dever. Ao mesmo tempo que o Estado pode atender às necessidades públicas, ele deve atender a essas necessidades públicas. Portanto, é o poder-dever. Tudo aquilo que incumbe ao Estado prestar, em decorrência de uma decisão política. Gente, o Estado ele não vai atender às necessidades públicas aleatoriamente, de qualquer forma. Ele terá que se organizar, ele terá que se planejar. Ele terá que tomar uma decisão política. E é justamente essa decisão política que chamamos de orçamento. É a decisão política tomada pelo Estado que será inserida em norma jurídica, onde o Estado, a partir daí, atenderá às necessidades públicas. Portanto, gente, o Estado, ao mesmo tempo que pode atender às necessidades públicas, ele deve atender às necessidades públicas. É o chamado poder-dever. Mas esse atendimento deverá passar por todo um processo de planejamento, que é a decisão política a ser tomada, que chamamos de orçamento. Mas também não basta tomar essa decisão política e começar a realizar as ações. Não, o Estado ele terá que esperar que haja a inserção dessa decisão política dentro do ordenamento jurídico. E quem ficou basicamente com essa função de criar o ordenamento jurídico? O Poder Legislativo. E quem ficou basicamente com a função de administrar a coisa pública? O Poder Executivo. Então o que vai acontecer é o seguinte: o Poder Executivo, basicamente, tomará a decisão e submeterá ao Poder Legislativo para que o Legislativo faça a inserção dentro do ordenamento jurídico. Bem, conceituadas as necessidades públicas, vamos avançar agora para o trabalho que o Estado vai realizar em prol da coletividade. Como é que ele vai trabalhar para atender as necessidades públicas? Esse trabalho, gente, é conhecido como atividade financeira do Estado. Um outro conceito que eu vou destacar, só que agora de Alberto Deodato, é o seguinte: é a procura de meios para satisfazer as necessidades públicas. É a procura de meios para satisfazer as necessidades públicas. Um grande autor chamado Aliomar Baleiro, em sua obra Uma Introdução às Ciências das Finanças, ele asseverou, ele afirmou que a atividade financeira do Estado passa por 4 momentos distintos, que é a obtenção de receitas, que é a criação do crédito público, que é a realização das despesas e o planejamento, que é o orçamento público. E isso já vem sendo cobrado pelas provas, pelas bancas. A atividade financeira do Estado consiste em quê? Então lembrem-se, para fixar essa afirmativa de Aliomar Baleiro na divisão da atividade financeira do Estado. Vamos à tela. Aliomar Baleiro, em sua obra Uma Introdução à Ciência das Finanças, assevera que a atividade financeira do Estado consiste em obter recursos, são chamadas receitas públicas, criar o crédito público, que é o endividamento público, gerir e planejar a aplicação dos recursos, é o chamado orçamento público, despender recursos, é a despesa pública. Então, a atividade financeira do Estado passa pela obtenção de receitas públicas, pelo endividamento público, pelo orçamento público e pela despesa pública. Na realidade, esses 4 pontos aí que eu destaquei,
irão representar o nosso assunto, a nossa matéria. Vamos estudar receitas públicas, endividamento público, orçamento público e despesa pública. Então, gente, orçamento público, direito financeiro, todo ele irá convergir, as suas normas irão convergir para a regulamentação da receita, da despesa, do orçamento e da dívida pública. Então, esses quatro pontos que montam a atividade financeira do Estado é o que vamos estudar ao longo das nossas aulas. Então, vamos resumir. Até agora, o que é que vimos? Lembrem-se que eu quero chegar no conceito do direito financeiro. Estamos construindo esse conceito. Mas até agora, falamos do seguinte. Vamos voltar. Necessidades públicas, conceituamos. Meios para manutenção do Estado. E, agora há pouco, a atividade financeira do Estado, que consiste em obter receitas, criar o crédito público, gerir, planejar e despender os recursos, que são as despesas públicas. Gente, agora sim poderemos trabalhar o conceito de direito financeiro. Direito financeiro, olha só, é o ramo do direito público que estuda a atividade financeira do Estado sob o ponto de vista jurídico. Então, direito financeiro é o ramo do direito público que estuda a atividade financeira do Estado sob o ponto de vista jurídico. Então, é isso que vamos trabalhar ao longo dessas aulas. Vamos entender como esse ramo do direito público normatizou a arrecadação da receita, a realização da despesa, o endividamento público, a organização do orçamento, dentre outros pontos. Então, essa matéria, é esse direito que vai regulamentar, vai dar amparo legal para tudo aquilo que viermos a comentar ao longo desse nosso curso. Muita gente confunde direito financeiro com direito tributário. E eu quero, desde já, mostrar a diferença entre o direito financeiro e o direito tributário. E a diferença reside exatamente no objeto a ser estudado. O objeto do direito financeiro é a atividade financeira do Estado. O objeto do direito tributário é o tributo. Então vejam que há uma diferença gritante. Então não confundam direito financeiro com direito tributário. Já que possuem objetos distintos, terão normas distintas, aplicações distintas. Então, direito financeiro diferente do direito tributário. Vamos fixar na tela. Direito financeiro versus direito tributário. O direito financeiro estuda e disciplina juridicamente a atividade financeira do Estado, envolvendo as receitas públicas, as despesas públicas, os créditos públicos e o orçamento público. Gente, envolvendo as receitas públicas. Aqui uma pequena observação. É o seguinte, dentre as receitas públicas, dentre essa fonte, receitas públicas, que o direito financeiro vai normatizar, a principal é o tributo. O direito financeiro, ele não vai normatizar o tributo. Ele não vai criar normas para a criação de um imposto, para a modificação de uma alíquota, para a ampliação de uma base de cálculo, não. Porque esse é o objeto do direito tributário. Agora, como o tributo é a principal fonte do direito financeiro que será utilizada para financiar as despesas públicas, o direito financeiro ele vai cuidar das normas para a arrecadação da receita tributária e não da criação de um tributo. Porque o tributo ele é criado obedecendo às normas do direito tributário, já que o tributo é o objeto do direito tributário. Vamos ver. O direito tributário tem por objeto a disciplina jurídica de uma das modalidades da receita pública, que é o tributo. Então ficamos assim. Quem normatiza o tributo? Direito tributário. Quem normatiza a atividade financeira do Estado, incluindo receitas públicas, despesas públicas, orçamento público e a dívida pública, é o direito financeiro, com uma observação. Em relação às receitas tributárias, os tributos já foram criados pelo direito tributário.
O financeiro apenas vai se preocupar em como se arrecada um tributo, como se arrecada um imposto, uma taxa, uma contribuição, e não com a criação. Gente, com esse entendimento, já temos até uma base para respondermos certas questões. Porque se aproveitando dessa proximidade do direito tributário com o direito financeiro, as bancas costumam até colocar em algumas questões o seguinte: uma lei do direito financeiro, um orçamento qualquer do direito financeiro, terá que autorizar a criação de um tributo para que ele possa ser arrecadado. Errada a questão, porque orçamento é matéria do direito financeiro, tributo é matéria do direito tributário. E não há essa dependência. Portanto, meus amigos e minhas amigas, quando vocês encontrarem na questão uma dependência do direito tributário para com o direito financeiro, podem invalidar o item, podem invalidar a assertiva, ela está errada. Já que são direitos diferentes, um não depende do outro. O tributário não depende do financeiro para criar um imposto. O tributário cria o seu imposto com base em suas normas, na sua disciplina jurídica, e não esperando uma autorização de uma lei orçamentária aí do direito financeiro. Então, qualquer dependência que vocês venham encontrar na questão, podem com certeza invalidar a questão. Podem invalidar a questão. Bem, Wilson, então, conceituamos direito financeiro. Perfeito, já estou entendendo. Você já mostrou a diferença entre o direito tributário e o direito financeiro. Perfeito, já estou entendendo. Agora, aquela história da decisão política, né, do orçamento, do planejamento orçamentário, será que esse planejamento é tão importante mesmo? Será que esse planejamento é obrigatório? Gente, eu vou aqui com uma figurinha básica, bem tranquila, mostrar, evidenciar a importância do planejamento orçamentário, para que vocês possam entender que um governante ao assumir, ele não pode começar a sua gestão aleatoriamente, sem ter um ponto de partida. Caso contrário, ele ficará sem um controle efetivo, eficaz. Vejam só o que eu preparei. Planejamento orçamentário. Olha a figurinha. Vou trabalhar em cima dela. É um diálogo aí, ó, do nosso amiguinho e o gatinho. Diálogo. Pode dizer-me que caminho devo tomar? Isto depende do lugar para onde você quer ir, respondeu com muito propósito o gato. Não tenho destino certo. Neste caso, qualquer caminho serve. Gente, eu coloquei essa figura para mostrar que nós temos que ter um ponto de partida e temos que ter um ponto de chegada. Ou seja, temos que planejar nossas viagens. Se você não for um viajante errante, né, você tem que planejar para que possa aproveitar ao máximo tudo aquilo que vai acontecer e tudo aquilo que você quer fazer. E isso vale também para os governantes. Quando ele começa sua viagem, entre aspas, né, sua viagem em prol da coletividade, ele terá que efetuar um planejamento, pois esse planejamento ele vai marcar o ponto inicial, vai mostrar para onde ele quer ir e vai evidenciar também o ponto final. Tudo o que acontecer aqui, gente, vai ocorrer com o propósito de atingirmos, o governante atingir, a sua finalidade maior. E toda a sua execução, que ocorrerá durante a sua gestão, será, colocar essas setinhas aqui, ó, controladas, acompanhada pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, a sociedade. E esses órgãos de controle só poderão acompanhar, só poderão cobrar um resultado satisfatório se eles tiverem um ponto de comparação. Então, esse governante, para que vocês entendam, começou desta forma e falou para todo mundo, através da sua decisão política: vou pegar assim a minha gestão, mas vou deixar assado. Com isso, eu tomei uma decisão política, meu orçamento, e vou executá-lo. No final da sua gestão, o controle vai comparar. Você pegou desse jeito, deixou desse jeito. Mas será que deixou de acordo com a sua decisão política? Ou você poderia fazer mais? Você fez a mais do que planejou? E isso, gente, possibilitará o quê? O controle daquilo que chamamos dos 4 E's, não é? Olha só. É da eficácia, é da eficiência, o E da efetividade e o E
da economicidade. Então, o controle vai cobrar esses 4 Es durante a gestão e no final da gestão do governante. Mas isso só será possível se esse governante ele efetuar, criar, tomar uma decisão política, que é o planejamento orçamentário. E no Brasil, esse planejamento orçamentário é obrigatório, não é? No Brasil, chamamos de Sistema Orçamentário Brasileiro, com suas características, com suas particularidades, com seus detalhes. Mas, qualquer que venha a ser o planejamento orçamentário tomado por um governante, ele não poderá esquecer que ele está representando o Estado. E a finalidade do Estado qual é? Atender às necessidades públicas. Mas como isso acontece no Brasil? Como se desenha o sistema orçamentário brasileiro? Quais as principais características do sistema orçamentário brasileiro? Vamos ver. Sistema orçamentário brasileiro. Atualmente, o processo de integração planejamento-orçamento acabou por tornar o orçamento necessariamente multidocumental. Gente, cuidado com a palavrinha aqui, ó. Multidocumental é a palavra da moda. Esse multidocumental, ele trabalha o quê? Trabalha a existência de 3 documentos, 3 leis ligadas ao orçamento que irão representar, cada uma atendendo ao seu nível de planejamento, irão representar a decisão política do governante. Portanto, gente, o orçamento é multidocumental. E a explicação vem agora. Em virtude da aprovação por leis diferentes de vários documentos. Plano Plurianual, PPA, para facilitar, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, chamaremos assim, e a Lei Orçamentária Anual, LOA, será assim chamada. Então, o sistema orçamentário brasileiro, ele apresenta 3 leis diferentes, PPA, LDO e a Lei Orçamentária Anual. Mas cada lei dessa aí que eu coloquei, PPA, LDO e a LOA, irá trabalhar um nível diferente de planejamento. E aí, gente, as bancas cobram. Quais são os níveis de planejamento? E o que cada lei representa dentro de cada nível de planejamento que vai aparecer. Então, atualmente, em relação aos níveis de planejamento, temos o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Cada nível, e aí que levaremos para a prova, deverá estar associado a uma lei orçamentária. Portanto, o nível estratégico, PPA, o nível tático, LDO, e o nível operacional, a Lei Orçamentária Anual. Então, são os níveis de planejamento, PPA estratégico, LDO tático e a LOA operacional. Gente, todas as ações do governo, tudo aquilo que o governo quer realizar em prol da coletividade, deverá passar pelas leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, cada uma atendendo ao seu nível de planejamento específico, PPA estratégico, LDO tático e a LOA operacional. Isso então quer dizer que o governante não pode fazer nada que não esteja autorizado na lei? Exatamente, que não esteja representado em algum nível desse que eu acabei de mostrar, o estratégico, o tático e o operacional. Wilson, isso lembra até uma regra de um grande autor do direito administrativo. Tem que fazer tudo o que estiver na lei. Quem é esse autor? Certamente vocês já estudaram esse grande autor. Vamos ver? Olha ele na tela. Eli Lopes Meireles. Não é novidade, creio eu, para ninguém. Na administração pública, não há liberdade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Eli Lopes Meireles. E assim vamos também utilizar para o direito financeiro.
Só que vamos trabalhar essas leis apenas com as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Mas essa regra também vale para a nossa matéria, para o direito financeiro. Ok? Bem, fechamos a nossa primeira aulinha. Estamos só no início. Teremos muito mais ao longo das nossas aulas. Esperem e verão. Até lá.